O motor indesejado, por exemplo, se ele mexer qualquer coisa e ficar com o braço muito duro, ou então compensar o movimento de alguma outra forma, aí a gente tem que pensar, ele tem que se manter em equilíbrio e fazer o movimento. Só que se você tem um braço que não está funcionando, você não vai usar, você vai usar o outro. Aí o videogame, no caso, ele ajuda você, incentiva a usar esse braço que você não usaria, que estaria afetado, O que é sabe? interessante também é porque é uma pessoa mais idosa e também interagindo com um jogo que normalmente são as crianças que É jogam. muito Enfim. interessante esse senhor, como ele falou, porque ele fala assim, isso me deu tudo que eu precisava, né? E ele vai tão feliz, você vê uma pessoa daquela idade, né? E vai tão feliz para fazer o tratamento dele, o treinamento Verdade, dele, né? é Com o verdade. videogame. Enquanto o outro rapaz, eram dois pacientes na imagem, o outro rapaz mais jovem, então ele aceita bem melhor a ideia do videogame, mas o mais velho foi que me impressionou, porque ele está muito feliz. Muito feliz. Agora, Alana, para iniciar um trabalho como esse, tem que fazer uma avaliação clínica, né? Uma avaliação do comportamento motor, enfim. Que tipo de análise vocês fazem antes da introdução de um paciente na relação com o jogo eletrônico? Sempre a gente, quando o paciente chega, a primeira coisa que a gente tem que fazer é a avaliação funcional dele, né? Então, a gente vê as limitações e quais são principalmente os movimentos que ele precisa para manter sua função e seu dia a dia mais completo. Então, vocês utilizam de um conhecimento científico, obviamente, para fazer essa avaliação, né? Quer dizer, alguma disciplina específica que contribui de uma forma ou de outra para essa análise ficar mais próxima da realidade do que se precisa? Tem sempre a disciplina na graduação de avaliação, que aí muda de nome, de faculdade para faculdade, mas geralmente tem medidas de avaliação física e funcional. Então, a gente tem medidas de amplitude de movimento, de força. Então, todos esses a gente usa para saber qual a necessidade dele. É o que a gente chama de diagnóstico cinético funcional. Agora, vocês têm recebido algum convite de algum clube de futebol, por exemplo, do estado de Pernambuco, né, para a recuperação de alguns atletas? Porque os atletas, eles têm problemas, né, todos os dias, né, atletas de alto nível, inclusive, têm muitos problemas. Mas vocês têm recebido casos desse tipo, Carla? Não, existem outras unidades, assim, outros centros de pesquisa e ensino na cidade de Recife, que eu sei que tem laboratórios de realidade virtual também. Talvez eles trabalhem. Até onde eu conheço, são os profissionais que eu conheço, de outras universidades, trabalham também com pacientes neurológicos. Mas tem uma grande indicação por exemplo, início de treinamento ou reforço ao treinamento, reforço ao retorno do movimento, depois de uma lesão esportiva, por exemplo. Por que não tentar fazer um retorno num ambiente seguro? Sim. Não é? Onde o paciente pudesse, o atleta pudesse retornar às suas atividades, um salto, um determinado gesto esportivo ser feito dentro de um ambiente seguro. Aí depois daquele treinamento, ele retoma a sensibilidade proprioceptiva dele, depois ele iria mais seguro para o campo, né? É uma ideia bem interessante. Pois e interagir também com essas, porque a gente está tratando aqui, né, o assunto é pacientes que tiveram algum problema neurológico. Mas os atletas, obviamente, né, Alana, não têm assim, um problema neurológico, podem até ter, mas normalmente eles têm muitos problemas de contusões e tal, muitas contusões, enfim. Por exemplo, no programa que vocês abordaram semana passada, atividades esportivas, foi bocha, não foi? É bocha, a gente está sempre fazendo aqui um programa de bocha. Vocês, numa das partes do programa, abordava pessoas com alguma deficiência. Então, quem sabe pode fazer parte do treinamento para melhorar o gesto, um feedback visual. Exato. Né? Dessa forma, porque é o que necessita. O paciente tem que saber o que ele está fazendo. Quantas vezes você não já se olhou no espelho e corrigiu sua postura? Não, aqui eu faço todos os dias, toda semana. Porque quantas vezes você não se olhou no espelho e corrigiu uma postura, né? Por exemplo, então a gente tem que ter esse pediu retorno. para me corrigir aqui, porque eu estava meio torto. Isso aqui é comum na televisão, inclusive. Mas, Alana, e o trabalho com crianças? Como seria o trabalho? Porque você está desenvolvendo a tese não com crianças, com adultos. Mas com crianças, como é que seria esse trabalho também? Porque a criança, ela já interage mesmo, ela já conhece vários jogos, né? Não teria uma descoberta da criança para determinados jogos? Eu acho que com criança talvez teria que trabalhar mais na interatividade do jogo. O jogo tinha que ser mais divertido para a criança. Para o adulto você bota mais o jogo para tornar aquele exercício menos chato.
Mas para a criança, o negócio para ser divertido tem que ser bem mais divertido. Tem que variar mais, não pode ser constante. Tem que ter desafio, né? Tem que ter Há os desafio. desafios. Lá a gente tem os pontos, e se ele não pegar as moedas, ele morre. Mas, tipo, eu tenho meu sobrinho, que não é paciente, mas eu botei ele para jogar, ele jogou 5 minutos, aí, não, tá chato. Então, para a criança, teria que procurar coisas mais variadas. Para ele fazer o mesmo jogo, então, tipo, teria que ser mais jogos, talvez. Você está desenvolvendo a tese, está chegando ao final da tese. Quais são os achados da tua tese? Você pode falar aqui, claro, não é defesa hoje, mas é bom. É pré-defesa aqui. É um ensaio, talvez, né? Não, assim, as coisas que eu achei mais interessante até agora foi essa questão de você poder escolher o movimento de acordo com a terapia, que a gente não achava que ia achar. Eu quero fazer esse movimento aqui, que está lá chato, e poder usar ele mesmo no jogo. Então, talvez procurar, os novos desafios ainda, procurar jogos que combinem mais com cada movimento, não só o mesmo jogo. Também avaliar o paciente em casa. Ele vai poder fazer em casa e vai estar sendo avaliado de acordo com como seria na fisioterapia, vai dizer o ângulo dele, o quanto ele ganhou de movimento. Então, aqui, no primeiro dia ele jogando, ele só levantava o braço 20 graus, no segundo dia ele fez 30, e eu já poder ajustar o jogo a isso. E uma coisa interessante também é que o jogo, tipo, o máximo do jogo é de acordo com a limitação do paciente. Então, se o avião ia até em cima com 20 graus, no outro dia ele não fez 30, então o avião vai até em cima com 30. Ele não vai nem ficar frustrado, porque o avião não sobe, Sim. como também vai ser sempre adaptado à limitação dele. E além da uma limitação física, ele também você pode adequar o jogo à personalidade do paciente. Né? Pode ser, por exemplo, um paciente que goste mais de atividades, digamos, mais de ação, não é? Ou então mais mais um jogo mesmo, futebol, ou outra prática esportiva. A gente quer juntar com o pessoal mais especialista em jogos mesmo, porque a gente trabalha com análise de movimento e interação. Mas juntar com o pessoal mais de jogos mesmo, para desenvolver jogos mais dinâmicos e mais característicos. O professor Wellington Pinheiro, eu acho que é da Engenharia Biomédica, ele desenvolve um software também sobre jogos, inclusive está trabalhando com o pessoal da enfermagem, né, nos acampamentos aqui no estado de Pernambuco. Poderia interagir para, quem sabe, ele pode criar um jogo também específico para vocês. Agora, uma outra questão que eu estava pensando era quais as expectativas dos pacientes, porque nós vimos 2 pacientes ali, eu pessoalmente eu acho que ótimo só 2 pacientes, né? Porque quanto mais pacientes vocês têm lá, mais problemas, é claro, a sociedade está tendo, as pessoas. Mas quais as expectativas deles quando eles entram numa sessão de fisioterapia, especialmente aqueles pacientes que fazem fisioterapia tradicional, como você chamou, Carla? O adulto, a criança já vem bem motivada. E a gente fez um trabalho que já foi encerrado de mestrado, acompanhamos 12 crianças. Então, todas tinham algum tipo de paralisia cerebral, ou seja, algum dano motor, né? Então, os jogos eram para tentar melhorar a postura e o equilíbrio dessas crianças. Metade fazia o videogame, metade continuava com a fisioterapia tradicional. A adesão ao tratamento foi muito maior daquelas crianças que estavam fazendo o uso do jogo. Porque elas já chegavam animadinhas, elas iam brincar. Elas não iam fazer a terapia, elas iam brincar. E foi um estudo bem controlado, foi interessante porque a gente viu que assim, nos 2 meses, nas 8 semanas de intervenção, eles mantiveram-se no mesmo patamar que as crianças estavam fazendo fisioterapia convencional. Então, isso é um reforço para a gente, que assim, não que seja um substituto, mas que é uma forma de incentivar a criança a continuar fazendo os movimentos que ela precisa. Então, se a gente conseguir planejar, a criança aceita muito fácil, o adulto é um desafio, mas é também uma forma dele ficar mais feliz com a terapêutica dele. Pois bem, hoje o Cabeça de Área está falando sobre jogos eletrônicos e a fisioterapia. Eu gostaria então que as nossas convidadas fizessem as considerações finais. Alana. Eu, como uma viciada em videogame, posso dizer que acho que o videogame ajuda muito a estimular o paciente a ficar fazendo o exercício, mas não é um substituto. É mais tipo, você tem que fazer fisioterapia, só que você tem aquele número de sessões. Só que movimento, a gente sabe que se a gente ficar parado o dia todo, fez 1 hora ali de fisioterapia, depois passou. Então, assim, você ter o videogame como estímulo para poder fazer mais vezes, ou como complementar, eu acho que vem muito ajudar a fisioterapia. Carla.
E eu queria, assim, não é que o videogame seja totalmente inócuo, né? Sim. Todos aqueles problemas que foram falados logo no início são verdade, né? Não deve ser usado por longos períodos de tempo. Eu acho muito prejudicial para a criança ficar muito tempo. Mas como coadjuvante, né? Tanto para distração, né? Tem as viciadas, mas como coadjuvante, incentivador do movimento, tem se mostrado uma ferramenta bastante valiosa. Então, nós agradecemos a participação de vocês, foi um programa muito interessante, muito obrigado. Sucesso aí na tese, viu, Alana? Sucesso também, Carla, nos seus trabalhos. E você que acompanhou o nosso programa, até a próxima semana com mais um Cabeça de Área.